Magão, Fia, vamos nós de novo aqui trabalhar com análise geossistêmica e estudo integrado das paisagens, né? A última parte que é justamente a questão da elaboração de propostas e a gestão e o manejo da paisagem, né? Repetindo a informação, o trabalho foi feito por mim, Edson Vicente da Silva Cacau, mas com a grande base de informações de toda a vivência do professor José Manuel Mateu Rodrigues, né? Foi um parceiro meu de trabalhos com a geoecologia, onde eu aprendi muita coisa, que ele foi meu grande mestre, né? Que é um professor, felizmente falecido, da Universidade de Havana, né? Da cidade de Havana, da Faculdade de Geografia. Então, nós, ao trabalharmos uma paisagem, a gente vai ver que há diferentes dimensões territoriais, né? Grandes biomas, né, que a gente trabalha, mas a gente sempre vai ter que identificar qual é o bioma que nós trabalhamos, quais as grandes unidades de paisagem que nós estamos, né? E quais as suas particularidades. Dentro desses grandes biomas, dessas grandes unidades de paisagem regionais, nós encontramos as suas particularidades, os seus atrativos, né? E ao se trabalhar um ecozoneamento, a gente vai ter que identificar as áreas que você vai determinar, vamos supor, num plano diretor municipal, quais vão ser áreas de uso específico, né? Onde vai ser, se eu quero fazer um hospital regional, se eu quero fazer uma escola técnica, né? Se eu quero fazer um parque, uma unidade de conservação, né? Então vão ser áreas de uso específico, um parque público, etc., né? Então, áreas de uso, a zona industrial, para onde vai se expandir a cidade, né? Então, são áreas de uso específico, onde você pode numerar, dar nomes a cada uma dessas zonas, cada uso específico. As áreas de conservação, né? De uso adequado, por exemplo, áreas de ecoturismo, áreas de produção agroecológica, etc., né? Áreas de agricultura familiar, onde você tenha um uso racional, áreas de extrativismo vegetal, etc. Áreas de preservação, que geralmente se baseiam já na própria legislação ambiental, ou no próprio valor ecológico, né, que tem aquele ambiente, né, para você criar reservas, né, ou parques, né. A diferença entre uma APA e um parque é essa, que uma APA é mais voltada para a conservação, enquanto que um parque é direcionado para a preservação integral. E, logicamente, vão existir áreas que já se esgotaram, áreas de mineração, por exemplo, áreas de desmatamento, de uso intensivo, que você vai ter que recuperar essas áreas, né? Então, a gente tem muitos exemplos, né, na cidade de Curitiba, de áreas de mineração de pedreiras que hoje constituem parques, né? Ou áreas de mineração em algumas regiões que hoje são áreas para criação de peixes, para piscicultura. Então, cada local a gente vai ter o nosso direcionamento. Aqui é um trabalho que o Mateu coordenou, tive a oportunidade de acompanhar, né, em Havana, onde você estabelece aqui um zoneamento direcionado, né, para as áreas de conservação, de amortecimento, de melhoramento de uso da paisagem, de recuperação, de aproveitamento, pode ser agrícola, pecuário, de proteção em função do seu patrimônio, de reabilitação, que seja de recuperação. Lá nós temos uma arquitetura que está muito debilitada, e também de restauração dessas áreas, tá? Então, cada cidade, cada ambiente vai ter os seus indicativos para os determinados usos, né? E, logicamente, esse zoneamento tem que vir acompanhado de um plano de ação, para dizer que em cada unidade daquela, que tipo de gestão a gente vai ter, né? Ou seja, as ações a serem desenvolvidas, a sua fundamentação legal, em base de qual legislação, os aspectos técnicos e administrativos, as pertinências das esferas administrativas, se vão ser federal, municipal, e também os agentes envolvidos, quais secretarias, representações, ONGs, etc., né? E o cronograma de execução e obtenção de recursos, logicamente, tá?
E hoje isso é uma das necessidades maiores, o monitoramento da aplicação desse ecozoneamento, dessas estratégias, porque muitas vezes você faz o zoneamento e depois deixa e não há um acompanhamento. Um plano diretor acontece muito isso, por exemplo, plano de arborização de uma cidade, você planta lá 1000 árvores e não tem uma reserva técnica para as árvores que morrerem, para as árvores que forem retiradas por alguma construção, para você repor. E um acompanhamento de como se desenvolve essa arborização, se elas vão crescer normalmente, etc. Então, todos os projetos deveriam, em tese, ter uma parte do orçamento para o monitoramento, para o acompanhamento, uma reserva de 10 ou 20% do orçamento. O estudo da prognose, das tendências de evolução, é um instrumento importante. O professor Cristofoletti dizia muito isso, né? A importância de você prever as tendências. O planejamento sempre é voltado para o futuro, o conhecimento do presente, mas para você planejar o futuro, né? Que tipo de uso, de evolução você quer dar a um território. Mas para você estudar o futuro, é necessário um bom conhecimento do presente, uma análise detalhada, mas também conhecer o passado, como esse território evoluiu até chegar à situação de hoje. Para conhecer a situação de hoje e ver as tendências futuras, né? Interpretação de mapas antigos, fotografias aéreas, etc., né? E uma evolução temporal, né? Que tipos de processos atuam, tanto os processos naturais como processos culturais e econômicos que aconteceram no território, né? Esse é o nosso grande chefe, nosso grande mentor, né, dentro da geografia física aqui do Brasil, além de outros, de Abissaber e outros, né, na geografia física, mas o Cristofoletti foi uma pessoa que trabalhou muito com a questão, que traduziu, introduziu de diferentes estudos sobre geossistemas, né? E ele sempre dizia, tive a oportunidade de estudar com ele na Unesp de Rio Claro, ele dizia que um prognóstico pode ser setorial ou parcial, uma tendência regressiva de processos erosivos no relevo, ou as planícies fluviais com relação à formação de ilhas, depois como a vegetação, o processo sucessional vai acontecer. Então, esses são prognósticos setoriais ou parciais. E depois a tendência evolutiva da paisagem, do geossistema como um todo, né? E que essas projeções são essenciais para o planejamento atual, né? Para a previsão de se organizar o crescimento, o desenvolvimento de um território, e hoje principalmente sobre os critérios da sustentabilidade. E aqui os livros, né? Ele tem vários livros, né, de geomorfologia fluvial, né? E principalmente essa abordagem dele que é interessante, né, dos sistemas ambientais, né? Então ele é um professor que teve uma visão muito para o futuro, né, dentro da ciência geográfica, né, dentro das possibilidades que nós geógrafos poderíamos ter, né? E aqui já os trabalhos sobre proposições para um território, né, mostrando de como, a partir de uma delimitação das unidades geoecológicas ou dos geossistemas, né, você estabelecendo cores para a unidade e colocando números para as parcelas de uso e ocupação, né, as propriedades fundiárias. Isso aqui é uma pequena bacia lá em Havana, que eu trabalhei também com o professor Mateu, dentro de um grande projeto, acompanhei eles lá. E aqui tem a zonificação funcional, né? Aqui as unidades geoecológicas, e aqui como é que ela está realmente sendo ocupado, ou como poderia ser ocupado, né? Então aqui as propostas, né, de uso, quais seriam as mais adequadas, né, dentro do território, e você vê que ele considera aquelas mesmas informações, né? As unidades geoecológicas e também as propriedades das terras, né? E ele propõe a amortização, melhoramento, reabilitação, restauração, e aqui já as tendências, né? Tendências de recuperação, de melhoramento, né? Então é um trabalho muito denso, né, que eles desenvolveram junto a um projeto com a comunidade europeia, né?
E o Matteu coordenou grande parte dessa parte cartográfica, né? O Matteu tinha uma capacidade de síntese muito grande, né, na elaboração dos mapas. E essas informações que a gente tem aqui são modelos propositivos para você adaptar e trabalhar dentro do desenvolvimento das suas pesquisas, né? Ninguém copia a coisa assim direto na tora, mas você tem as ideias. A partir dessas ideias você pode melhorar, adaptar essas informações, né? A ciência são informações. A gente, como professor, não deve guardar as informações, deve passar. E vocês passarem para os seus alunos e isso prosseguir, como o Matteu passou para a gente, né? Aqui, voltando ao Rio Palmeira, os trabalhos lá da Juliana, onde aí também os quadros vão ser importantes para você ver cada uma das unidades que ela identificou nos mapas, o cenário tendencial que tem hoje, né, em função das formas de uso e ocupação atuais, e quais seria o cenário desejável, se a gente pudesse planejar, organizar, quais seriam as tendências viáveis, né, que a população deseja em termos de uma sustentabilidade socioambiental, por exemplo, né? E além dessa visão da paisagem, tem aquilo que eu falei, as análises setorizadas, né? Mas hoje, por exemplo, você pode trabalhar quais as tendências de uso dos recursos minerais, as melhores formas de você fazer uma recuperação de uma área minerada, né? A questão das águas, por exemplo, toda uma mineração, você tem a questão vinculada com as águas utilizadas na lavagem dos minerais, né? Que vai levar uma possibilidade de escoamento para as outras áreas e de contaminação. A relação da geologia com as estabilidades de encostas, as cartas geotécnicas de proteção, né? O patrimônio da geodiversidade para o turismo, uma cartografia dessas áreas, a geomorfologia, né? Os processos erosivos, a determinação de áreas de risco, níveis onde há maior ou menor bioestabilidade, e a própria geodiversidade, que é uma integração entre geologia e geomorfologia. A abordagem sobre os solos, as perdas dos solos, pedogênese e seu aproveitamento, nível de fertilidade, potencialidades e limitações de uso agropecuário. Então, todas as informações é uma leitura do que era no passado, o que é hoje e as tendências futuras, né, do território com relação a esses aspectos. A climatologia, as modificações, os microclimas, os mesoclimas, as modificações em funções dos desmatamentos, da urbanização, da artificialização, da superfície, o aumento do escoamento, a redução da infiltração, né? O potencial hídrico pluvial, o clima urbano e rural, a hidrologia, né? A oceanografia física, o regime de cheias das águas, a relação com as chuvas, né? Os tipos de chuva, a intensidade, as variações, análises qualitativas e quantitativas, vazão, escoamento, fluxo, né? E hoje é uma grande linha da pesquisa que a gente faz, que são o estudo das bacias hidrográficas, né? Que muitas vezes a gente prepara aulas específicas sobre isso. As bacias hidrográficas, quando assumem um papel de planejamento e gestão como uma própria categoria de espaço, como se fosse também um grande geossistema. A liminologia, que são uma ciência direcionada especificamente ao estudo dos ambientes lênticos e lóticos, né, que seriam os cursos de água e das lagoas, charcos, né? E a importância também da biogeografia, para a gente conhecer, né? Hoje a gente tem estudos direcionados, por exemplo, à sucessão. Você quer estabilizar uma duna que foi desmatada, você tem que conhecer a sucessão ecológica, né? Quais as espécies que primeiro ocorrem até chegar ao clímax, né, de uma duna estabilizada, uma área de manguezal, o potencial dos recursos biológicos, né? Hoje a etnoecologia é uma linha muito importante dentro nas nossas pesquisas, principalmente no Prodema, o Piauí, a Federal da Paraíba, que tem uma linha muito de estudos desses componentes biológicos e do seu uso, suas formas de uso, suas possibilidades, sua adequação e uso sustentáveis, também os próprios conhecimentos tradicionais desses recursos.
a produtividade biológica. Hoje, como a gente trabalha, por exemplo, a floresta amazônica, a gente tem que compreender a fitogeografia, né? A cabruca, o manejo do cacau no sul da Bahia, a UESC, que tem desenvolvido vários trabalhos sobre isso, né? O caráter ecológico das doenças, né? Hoje a gente estamos em pandemias, várias pandemias que têm a ver com o ambiente humano, né? O ambiente da cidade, o ambiente urbano, né? Onde o ser humano vem atuando na proliferação de determinados vetores, né? Sejam eles insetos ou a própria fauna, né? Que ele acaba se alimentando de forma inadequada. E são tabus, né? A gente vê toda essa pandemia, a questão de alimentação da fauna silvestre que acabou sendo criada, e a falta de controle de saneamento, né? Estou dizendo até que ponto o ser humano vai, né? Vai desconhecer as leis da natureza, né? Como se ele fosse uma espécie à parte do planeta, né? Como se estivesse à parte disso tudo, né? Então nós temos sempre que retornar um pouco a esse sentimento, a essa ética ecológica, com o planeta, com a nossa casa, com o lugar e com o próprio planejamento, né? Que nós trabalhamos com planejamento. E aí compreender isso, a capacidade de carga, de sustentabilidade de determinadas áreas, né? Nessa mesma bacia você vê a série de informações que os trabalhos coordenados pelo Matheus chegou, né? Capacidade de carga, né? De cada unidade geoecológica, das propriedades, né? E a sustentabilidade ambiental, as áreas mais sustentáveis, as menos sustentáveis, né? Inclusive chegando a etapas de quantificação dessas áreas, né? A importância da gente conceituar, qualificar e definir os tipos de paisagens, né? A importância da ecodinâmica na qualidade, no diagnóstico, né? Das paisagens, e o uso dos meios ecodinâmicos. Então a gente pode muito bem conjugar, cada vez mais nós não temos que ser... eu sou geógrafo, só vou fazer uma abordagem da geografia física. Não, da geografia cultural. Não, as relações sociedade e natureza são complexas. Então nós vamos ter que ter várias abordagens e saber trabalhar com elas de formas, às vezes paralelas, às vezes intercruzadas, que é justamente a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, que forma um tecido com as várias linhas de conhecimento que vão se interrelacionando e fazendo uma forma de interpretação do planeta, dos continentes, da terra, da sociedade, da população, dos lugares, dos bairros, identificando que tipo de estabilidade eles têm, né? E no planejamento, a classificação ecodinâmica, então tem essas orientações que o professor Tricá, o professor Cristofoletti sempre deram, né? Definição das diferentes feições paisagísticas, seus gradientes, os níveis de transformações, a estabilidade dos ambientes, alguns são erosivos, outros de acumulação, outros de estabilização pela evolução dos solos, né? Outros a vegetação é mais atuante na estabilização, e depois como você representar isso através de mapas, né? Vincular os tipos de rocha com relevo, com a declividade, com solos, vegetação, fazer mapas de síntese, né? Que exigem uma complexidade, mas que é o resultado dessa abordagem interdisciplinar. Compreender os processos de erosão e de formação de solos e a dinâmica, os níveis de estabilidade, e por fim, novamente, o estabelecimento de zoneamento, alternativas de paisagístico, né, de gestão. A gente repete, mas para mostrar para vocês a importância dessa visão de síntese, né? E que ninguém parte inicialmente da síntese, a gente parte da análise para chegar na síntese, né? E nessa visão da ecodinâmica, a gente vai partir identificando as áreas instáveis, né? Onde os processos erosivos e deposicionais são predominantes, né? Que podem ter diferentes origens, do vento, da chuva, em função da gravidade, a declividade, etc. Dissolução, formações de cavernas, pendentes, né? E também onde essas áreas são muito instáveis, né? Você pode ter também manifestações catastróficas. O norte
do México é um exemplo, que além de ser áreas áridas, né, você tem terremotos, corridas de lavas, chuvas de cinza, e identificar também áreas de maior declividade. Por isso que a gente usa muito a hypsometria, as cartas topográficas, para identificar áreas sujeitas a deslocamento, de processos de solifluxões, de movimentos de massa, de terras, né? E isso até a nível global a gente tem a identificação de onde as placas estão em agregação, uma está entrando debaixo da outra, onde elas estão se separando, como aqui na dorsal atlântica. Aqui a penetração da placa de Nazca sobre a placa sul-americana, formando toda essa linha aqui de instabilidade. Então você sabe que toda essa área aqui é uma área instável, né? Aqui também na Ásia, né? Todo esse trecho aqui do Pacífico, que você tem um grande cinturão, né, de problema de vulcões e de tectonismo muito forte. E aqui algumas exemplos, mas também não é só a questão da natureza. A questão da natureza se integra, né, aos problemas sociais e políticos, né? Então aqui é um exemplo do que acontece no Japão, né? Então, no dia 11 de março de 2011, você teve um terremoto com todo esse impacto, essa destruição, e 6 dias depois, olha aqui como que estava a estrada, já toda organizada. E aqui é o caso do Haiti, né? País que foi colônia francesa, que teve ocupação dos norte-americanos, né? Teve todo um processo de independência que foi tolhido, né? E hoje nós vemos as consequências, né? Quando você tem uma desigualdade social, um país em condições de IDH muito baixo, quando tem uma catástrofe é totalmente diferente do que ocorre num país desenvolvido, né? Então também a gente considera como ambientes instáveis as áreas, por exemplo, no Amazônia, onde há grandes divagações de cursos d'água, de erosão, terras caídas, que hoje é um impacto muito grande, né, em toda a Amazônia, grande parte dela, dos médios e alto cursos. A cobertura vegetal, muitas vezes um caso da caatinga, dos desertos, que quando começam as primeiras chuvas torrenciais, a vegetação está sem uma cobertura foliar eficiente. Então, a própria caducidade das folhas acaba intensificando os processos e, ao mesmo tempo, a semi-aridez e a aridez faz com que essas plantas tenham adaptações, né? Então, a morfodinâmica nessas áreas geralmente é muito intensa, né? Com chuvas torrenciais e processos erosivos e deposicionais muito fortes. E aqui é o caso das terras caídas, como eu falei de Bailique, aqui também do médio curso, São Paulo de Olivença, uma área muito sujeita a todos esses processos aqui. Vocês veem o custo que isso tem, né? E também as grandes obras aí no litoral, que a gente gasta rios de dinheiro para proteger áreas onde a população, onde as políticas públicas, onde o zoneamento ambiental não considerou essas possibilidades de erosão, de deposição, de instabilidade. Algumas áreas da Amazônia que hoje sofrem com processos de navegabilidade, em função de processos de erosão e de secas, né? E aqui a importância também de que a gente pode trabalhar, analisar essas áreas. Aqui são exemplos de alguns trabalhos desenvolvidos, né, que mostram, né, os processos de ocupação, dos processos de morfogênese, né, em termos de deposição, de erosão e como isso pode evoluir, né? Então, a gente tem uma possibilidade de planejar as tendências futuras, né? Então, os meios instáveis, geralmente, eles devem ser identificados, né, para que esse processo não se intensifique e que as ações humanas não possam vir a promover cada vez mais a intensidade desses projetos, desses processos, e geralmente proteger essas áreas e favorecer, induzir a ocupação das áreas mais estáveis, né? Então, aqui alguns exemplos, né, de áreas de instabilidade, uma área dessa onde tem aqui, isso aqui é uma cratera de um vulcão, né? Então, isso aqui futuramente na Índia, então isso futuramente pode explodir, né? Aqui mostrando avanço das lavas sobre algumas áreas urbanas, né?
Então, isso aqui são tudo áreas de alta instabilidade em função do tectonismo, né? Dos movimentos geotectônicos e do vulcanismo, né? Então, cada vez mais, por exemplo, o Saara avançando sobre o Sahel, sobre a África tropical, florestal. Então, a gente sempre vai... Atualmente, a tendência é que, em função da ação humana, o desmatamento, cada vez mais os processos geomorfogênicos são mais intensos, né? E que acaba provocando, muitas vezes, a formação de litossolos, né? Como a gente tem aqui no sertão do Ceará, da Paraíba, do Pernambuco, em função das ações humanas junto a um clima que já é altamente instável, né? E aqui alguns exemplos, né? Do que resulta, né? Do que era a Caatinga, do que é hoje, do que é a depressão sertaneja, e também os trabalhos que vêm sendo feitos com forma de indicar as áreas a piora e fazer o monitoramento também dos problemas de desertificação, né? Os meios de transição, que já são... Eles têm uma variação sazonal, em dado período ele está com uma estabilidade maior, por exemplo, no período da chuva, no período da seca está com estabilidade menor, ou até o contrário, né? De você ter essa diferenciação, né? A morfogênese, a pedogênese, a morfogênese são os processos erosivos, erosão, deposição, e a pedogênese é o crescimento do solo, que dá uma maior estabilidade. Né? Então, alguns ambientes, e geralmente nos ambientes de transição, os processos erosivos são mais superficiais, mais laminares e mais vinculados aos desmatamentos, né? Então, há um controle mais fácil, mas a gente tem que ter cuidado que muitas vezes esse ambiente de transição tem uma tendência maior a se transformar em ambientes instáveis, uma instabilização maior. Então a gente tem que ter esse monitoramento, né? E os ambientes estáveis são as áreas onde a vegetação é mais densa, as áreas são mais planas, né? Os processos de erosão e de acumulação atuam de forma mais lenta, incipiente, né? E tudo isso é avaliado, é cartografado, né? As áreas de vertentes de encosta geralmente têm vegetação ou um tipo de rocha mais consolidado, né? Que faz com que elas sejam mais estáveis, né? É aqui um exemplo de como a família se dá bem com a estabilidade. Não é só a estabilidade financeira, não. A estabilidade ambiental, né? No caso aqui do mico-leão, né? Do ipê rosa, né? A relação de que como há uma árvore protege outra, a umidade, é todo um ciclo, né? Que leva a essa estabilidade, uma conjugação do solo, do relevo, da umidade, etc. Né? Que às vezes com o desmatamento a gente vai provocar a quebra de todo o sistema de estabilidade. Aí os nossos brothers aí, o mico-leão, que já foi um símbolo, né? De proteção, e hoje a gente conseguiu já isso mostrando que se a ciência, se o poder público, que a gente pode manter um ambiente bastante conservado, pelo menos algumas unidades de proteção. E aí eu sempre gosto de destacar, porque nas minhas apresentações eu sempre procuro colocar os indígenas, porque aqui no Brasil quem protege a nossa natureza são os povos indígenas. A gente tem que reconhecer isso, né? E hoje a gente tem uma política de massacre contra essa população. E nós, como pessoas que trabalhamos com ciência, com a universidade, temos que nos manifestar e apoiar essas comunidades, né? Então, nesses ambientes, né? A evolução é lenta. Um tabuleiro, por exemplo, é uma área os tabuleiros costeiros que a gente tem aqui no Nordeste são as áreas mais propícias, né? A uso e ocupação, porque são mais estáveis, o relevo é mais plano, o substrato geológico é mais profundo, né? E também a vegetação está de acordo com essas condições, né? A vegetação sempre é um elemento importante, e também a moderação dos processos erosivos, que são bem mais lentos e menos intensos, né? Então, algum exemplo, as áreas de tabuleiro, né? Que você tem um campo de dunas, a planície fluvial, geralmente toda essa área de tabuleiro aqui são áreas bastante estabilizadas, às vezes elas são recortadas por alguns rios, formando interflúvios. Aqui são alguns exemplos, aqui no Rio Grande do Norte, né?
aqui no Ceará, e algumas áreas de cultivos no projetos de irrigação, né? Também nesses ambientes estáveis não há manifestações catastróficas, vulcanismos, né? E o próprio ambiente consegue se recuperar dos processos erosivos ao longo do tempo, né? E aqui a gente já terminando, mostrar um símbolo nosso, né? Que muita gente nem sabe, muitas pessoas nem viram, né? Da Mata Atlântica, o Jequitibá, né? E por que que não existe uma política de reflorestamento, de recuperação dessas árvores nos campos, né, nos parques, uma arborização? Tá claro que isso aqui vai durar 50, 100 anos, 200 anos para chegar aqui, mas se você não plantar hoje, nunca vai chegar, né? Aqui no campus da UFC, eu tive a oportunidade de trazer da África 2 baobás, né? Um do Senegal, o outro do Madagascar. Eu não estou introduzindo espécies, eu estou colocando uma arborização, né? Um parque, e mantendo uma planta como que podia ser o jequitibá. Plantei também pau d'arcos. Então a necessidade de a gente atuar nesse sentido, ter uma política pública também. E nós estamos plantando aqui só nim, né? Nim, antes era o ficus. Então não há uma política com relação à biodiversidade, ao respeito das nossas plantas, né? Aqui novamente o jequitibá é uma árvore incrível, né? E hoje a gente mal conhece, muitas crianças não, adultos mesmo nunca viram, né, essa árvore. Eu tive a oportunidade, pelo fato de eu andar um pouco, aqui já é um ficus, né? A raiz é diferente, uma gameleira provavelmente, uma samaúma. No Amazonas você já vê árvores incríveis, né? E também porque talvez a gente tenha medo, né? Eu vejo pessoas no interior, pessoas da população comum, eu vejo professores, eu vejo administradores de campos que têm medo da vegetação, talvez ele tenha medo da natureza, né? De olhar, de sentir, né? Porque ainda as pessoas sentem medos, né? Do desconhecido. Se eles vivem na cidade, eles desconhecem a natureza. Se uma cidade, aqui é Chernobyl, por exemplo, o medo, aquele constitui um medo que o próprio ser humano constrói e tem, né? A geografia da percepção, né? A psicologia da percepção trabalha muito com isso, né? E aqui a gente vê, eu estava olhando as paisagens e falei, bom, existe isso, a geografia da percepção trabalha com isso também. Por que que o pessoal constrói os muros nesses bairros de pessoas mais ricas, da elite, né? A criatura aqui já não tem medo não, ela já está dando um beijinho na árvore aqui, e o que ela representa, né? E é incrível como a natureza nos dá formas que às vezes nos sentimos amedrontados porque não convivemos com ela, né? Nós sentimos às vezes falta da luz, né? Temos medo da falta da luz, quando é a mesma coisa, né? Apenas não há uma reflectância maior como a gente vê aqui, e a gente tem medo da penumbra, né? Mas será que são culpas que nós trazemos dentro de nós, né? Os sombrios labirintos que a gente tem tanto medo, talvez a nossa consciência acumulada como espécie, né? Como pessoas, como civilização, né? Construímos esses sombrios labirintos, né? No nosso próprio interior, né? Que nós deixamos de ter uma relação com a natureza, com a sombra, com as águas, né? Com as cachoeiras, o medo de andar descalço, né? O medo do ridículo, o medo de uma roupa rasgada no shopping center, né? O medo que a gente tem, né? E que a gente deve reconhecer e evitar, de ser mais livre, né? Mais voltado e mais perceptivo, né? Com relação à natureza, né? E dizer que a aparência engana. Será que nós somos tão bons? O ser humano é a melhor espécie, ela que vai cuidar do planeta? O que a gente vê é isso, né? A aparência engana, né? E nós agimos sim, sabe como? Como lobos, né? Nós somos grandes predadores do planeta, né? No contexto atual, né? E nós somos os lobos de nós mesmos, né? Como dizia Hermann Hesse, né? Dentro de nós existe um lobo, né? E esse lobo, como indivíduo, como coletivo, é o que está fazendo, o que estão fazendo com as criaturas, né? Da natureza. Os exemplos estão aí concretos, né? O que é que existe? E a nossa ética ecológica, a nossa ética ambiental, a nossa ética social, não apenas com os animais, com as outras pessoas, né?
Então a sustentabilidade, toda a visão passa por isso, a igualdade social, a justiça ambiental, que tanto o professor Jeová Meirelles fala, né, que a gente tem que perceber e conhecer, né, essas cenas são ruins, mas são verdadeiras, para a gente se alertar e ver nós, como da academia, como professores, o que é que a gente está fazendo, pensando, né? Então é preciso olhar o passado, né? O que já existiu, o que está se acabando. Claro que eu coloquei uma coisa muito mais antiga do que é o possível, né? Mas o ser humano vem acabando com tudo. Eu tive a oportunidade de ir para Madagascar, lá eles vendem ovos do pássaro-elefante, né, que ele já existiu até pouco tempo. Você pegar na internet, começar a olhar os felinos que existem no Cerrado, na Mata Atlântica, tem espécies que a gente nunca ouviu falar. Né? Esquilos, a gente acha que esquilo só tem nos Estados Unidos, na Europa, mas não, nós temos o caxinguelê. Então, a ignorância, a indiferença que nós temos com os lugares, com a natureza, com as pessoas, com as culturas tradicionais, né? Mas ainda é hora de mudar, né? Nós temos que mudar, né? Nós temos que sair do ar e entrar na água, nós temos que sair da água e voar, né? Esse é o meu símbolo de animal, um animal, como se diz, o alter ego, cada um tem um animal símbolo, o meu é esse, né? Porque ele não morde, mas dá uma ferroada grande. A gente escolhe, né? O peixe voador, outro símbolo que eu gosto muito, que ele sai da água para olhar o ar, como é que tá, né? O condor que olha de longe, observa tudo, né? A lula, que é um animal incrível, gigantesco, é o maior animal do mundo e a gente desconhece isso, né? Então nós precisamos buscar novos horizontes, nós não precisamos viver só exclusivamente debaixo d'água ou sobre a terra, nós temos que compreender, o nosso espírito tem que transcender, né, os elementos e entrar nesse conjunto, as cavernas de tudo, né? E um olhar, a gente sempre tem esse olhar da natureza, né? E o que é que te provoca isso? Se te provoca um medo, se te provoca uma sensibilidade e uma maneira de agir com relação a ela, né? Então eu agradeço aqui, eu concluo e tudo de bom para vocês. Vamos refletir, vamos pensar e vamos agir.